É, então, boa noite para todo mundo, que alegria estar aqui com vocês. Tenho gostado muito das aulas do Alexandre. É um horário difícil para mim, Alexandre, então, às vezes eu até deixo assim gravando, porque por causa das demandas internas aqui agora, com a sogra, com a avó, a coisa ficou mais complicada. Mas hoje eu me preparei para estar aqui direitinho, então não sei se dá para fazer outras rodadas, entendeu? Mas de qualquer maneira, eu acho que esse encontro de hoje é suficiente para falar sobre teopatia, pelo menos introdutoriamente, né? Eu tenho gostado muito das suas aulas, tenho assim, né, gostado demais. Eu até gravo as aulas, depois eu ouço aqui na minha caminhada, né? Eu acho que a Maria Júlia está certa, é preciso ouvir novamente, uma, duas vezes, porque é muita profundidade e muita coisa boa, né? Então, a primeira palavra minha é essa, é esse privilégio da gente poder ouvir o Alexandre e ter esse espaço aqui toda segunda-feira, né? A gente tem que valorizar muito e quem não está aqui está perdendo, né? Porque é muito bom, um tema contemporâneo, extremamente importante, né? Eu tive o privilégio de escrever um artigo agora com o Alexandre, né? O Alexandre e eu escrevemos um artigo. A gente acabou de enviar para uma revista lá do Sul falando sobre isso, né? Sobre esses três momentos aí, da teodiceia, teopatia e a teorrevolta, né? E a gente escreveu um pouco sobre isso. Provavelmente outras coisas, né, nascerão daí. Então é um tema que me interessa, porque me interessa desde da minha tese de doutorado lá, né? Que foi quando eu comecei a escrever sobre essa temática do sofrimento. Depois escrevi com o Jonas, né, o Dores que nos transformam. Então a gente é um tema que sempre está presente na minha vida, né? Né, é bom voltar a ele e com o Alexandre então melhor ainda, porque aí fica uma tarefa assim muito mais fácil, né? Aliás, ele escreveu 2/3 do artigo, eu escrevi 1/3, né? E mas eu acho que o conjunto assim da obra ficou bem bacana, eu estou bem feliz por isso, né? Bom, talvez a primeira coisa que a gente possa dizer sobre essa questão da teopatia, né? Falar um pouquinho da palavra, né? Do ponto de vista linguístico, que é uma palavrinha muito interessante, né? Eu aqui hoje vou tratar de mostrar um pouquinho, né? Uma face da teopatia, né? Principalmente um autor que eu vou privilegiar aqui, e então não vou me ocupar muito com a crítica da teopatia. E aí, Alexandre, eu acho que fica como uma questão para você, né? Depois de você fazer aquelas observações mais críticas, né? E essa nossa conversa que gerou esse artigo, que gerou esse nosso artigo, é muito interessante, porque nasceu de uma situação existencial. Foi um amigo meu que vocês conhecem, o Tony Brum, teólogo menonita lá de Washington, e numa live que eu estava participando lá, que a gente chamou o Leonardo Boff, né? E quando foi perguntado a ele, né, onde é que está Deus no meio dessa pandemia toda, ele disse, né, Deus está, né, ele citou aquele exemplo do Elie Wiesel, né, o sobrevivente do Holocausto, que quando foi feita a ele essa pergunta, numa cena horrenda, né? 2 homens haviam sido mortos, enforcados, e um terceiro jovem ainda durou 30 minutos assim vivo, né? E aí alguém pergunta atrás dele do Wiesel, né? Mas onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Pergunta 2 vezes, né? E o Wiesel se faz essa mesma pergunta e ele responde. O Wiesel ali diante daquela cena de horror, ele diz: Deus está lá naquele patíbulo, né? Deus está lá naquela cruz, Deus está lá naquela forca, né? Então, ou seja, Deus está ali naquele jovem, Deus é um enforcado, né? Então, essa ideia do Deus que sofre, do Deus que morre, do Deus que se aniquila, né? Na aniquilação que a pessoa sofre, que as pessoas sofrem, né? Então, o Leonardo Boff, quando disse, né, quando perguntamos onde é que está Deus, né, no sofrimento, ele deu essa resposta. Ele se lembrou dessa resposta. Por quê? Porque o Leonardo Boff, ele se inscreve nessa linha também, dentro dessa forma de compreensão teopática. Então, onde é que está Deus? Deus está lá na vítima. Deus está lá morrendo. Deus está lá clamando por justiça. Deus está ali, né? Morrendo junto com aquele que, né, com aquele que morre.
E aí o Tony, quando ouviu essa questão, essa pergunta, essa resposta do Leonardo Boff, ele me mandou um e-mail bem grande, né, onde basicamente ele dizia: Edson, é claro que o Leonardo está certo, é claro que é isso que a gente acredita, mas, a pergunta que ele fez, mas dizer que Deus está sofrendo, dizer que Deus está ali naquela forca, dizer que Deus é aquele jovem, dizer que Deus é aquele menino que caiu do nono andar lá naquela situação injusta lá no Recife, dizer que Deus está ali naquela criança baleada, né? Naquela situação horrível e injusta, dizer que Deus está lá, não é, de alguma maneira, também uma forma de isentar Deus? Pois, quando eu digo Deus está ali sofrendo, Deus está ali morrendo, Deus está ali, né, sofrendo toda aquela dor dos seus filhos, das suas filhas, eu, de alguma maneira, estou dizendo, meio que, de alguma forma, estou abafando esse possível grito que perguntaria: mas por que Deus? Por que Deus? Então, é quase que uma certa compreensão de que Deus está ali com a vítima, de que Deus está morrendo com aquele que morre, Deus está ali naquela criança, né, que está sofrendo. O Tony vai dizer: Edson, é interessante, mas será que nós não estamos também, dessa maneira, isentando Deus de alguma espécie de culpa e blindando Deus com relação a essa pergunta, que é a pergunta de sempre? Qual é a pergunta? Por que Deus? Por quê? Porque um Deus que está lá, um Deus que se identifica totalmente, que morre com aquela vítima, eu não posso fazer ele essa pergunta. Por quê? Porque ele está ali. Né? Então, foi essa questão do Tony que suscitou nesse nosso texto, essa conversa com Alexandre, e que depois acabou, então, resultando nesse texto que nós escrevemos. Né? E nesse texto, então, a gente tenta delimitar assim, com alguma clareza esses três enfoques, esses três movimentos, essas três respostas a essa pergunta: onde é que está Deus? Né? Então, num primeiro momento, a resposta da Teodiceia, né? Deus está presente, Deus é soberano, Deus sabe o que faz, Deus cuida de todas as coisas, mas Deus não está envolvido com isso. Né? E geralmente é a resposta, é o pano de fundo para a maioria das respostas que a gente dá a essa pergunta. Inconscientemente a gente diz isso. Né? Por quê? Porque dizer que Deus tem alguma responsabilidade por aquilo é dizer que o Deus bom, maravilhoso, não é tão bom assim. Ou, se é bom, se é maravilhoso, se é fantástico, se é maravilhoso, ele não é onipotente. Então, por que ele permitiu que acontecesse aquilo? Essa palavra aparece muito, né? Quando a gente faz essas perguntas. Por que ele permite? Olha a ideia da permissão. Deus permite, ou seja, Deus tem o controle absoluto, mas ele permite que algumas coisas... Então, a resposta da Teodiceia é uma resposta muito específica. E ela tem como um transfundo, ela tem como um fundo, assim, ela tem como contexto, né? É essa ideia da onipotência divina, de tentar conciliar a onipotência divina, Deus pode todas as coisas, com a bondade divina. Né? Isso significa, então, que Deus não pode estar metido, Deus não pode estar imiscuído, Deus não pode estar misturado com nenhuma experiência do mal, porque isso contraria a sua bondade. Né? E se está lá, isso contraria a sua onipotência. Então, essa é a resposta da Teodiceia, que o Alexandre mostrou maravilhosamente, né, a construção dessa ideia, sobretudo a partir de Agostinho de Hipona, né, o grande teólogo Agostinho, que é esse teólogo ambíguo aí, que todos vocês, aqueles que participaram do Compasso, sabem, né? A gente se apaixona e tem raiva ao mesmo tempo de Agostinho, né? E eu gosto de manter essa ambiguidade, né? Porque não podemos jogar fora Agostinho, ele é um baita teólogo. Agora, né, nesse quesito, a construção dele é muito interessante, né, no sentido de ele deu base a toda essa compreensão do mal, a toda essa compreensão da relação de Deus com o sofrimento e etc. Né? Que basicamente é o seguinte: o mal não tem nada a ver com Deus. O mal é um problema do ser humano. O mal é um problema do devir. O mal é um problema da contingência. E como Deus não é contingente, como Deus é absoluto, no fundo, ele não tem nada a ver com isso. Que foi como Alexandre, desculpe, Alexandre, né? Mas você
brilhantemente mostrou isso para a gente, né? Então, a teopatia, ela surge como uma outra forma de compreensão dessa questão, né? Então, eu já dei o exemplo para vocês. Então, diante daquela cena, né, daquele menino sendo enforcado, né, uma situação real, um acontecimento, né? Então, diante da pergunta onde é que está Deus, então, se a Teodiceia responderia, Deus sabe o que faz, Deus é soberano, a gente não consegue entender isso, mas um dia nós vamos entender, um dia dentro, né, dessa configuração maior, dessa constelação maior dos acontecimentos do passado, do presente, a gente vai entender por que aconteceu isso. Não, a teopatia jamais daria uma resposta sobre como essa, né? Uma resposta integradora, uma resposta, no futuro isso vai ficar claro. A teopatia vai responder que a resposta lá do Elie Wiesel, né? O prêmio Nobel, dizendo: Deus está ali naquele menino, Deus está ali naquela forca, Deus está ali naquele acontecimento, né? Então isso implica e significa uma mudança muito grande na compreensão de Deus. Né? Porque você dizer que Deus está ali naquele patíbulo é dizer que, de alguma maneira, uma das características assim principais da Teodiceia, ela é rachada no meio, que é a ideia da impassibilidade divina, que é a ideia de que Deus é impassível diante dos acontecimentos, né? Então, por quê? Porque Deus é absoluto, Deus é completo, Deus não tem carência de nada, né? Deus se auto-basta, né? Se autossustenta, né? Então, dizer que, por exemplo, Deus sofre, Deus morre, Deus está ali, é você misturar as coisas, vai dizer esse paradigma da Teodiceia, em absoluto, né? Esse não é um problema de Deus. Então, a resposta, Deus está ali, naquele lugar, é a resposta da teopatia. E foi essa resposta que, de alguma maneira, salvou a teologia. Né? Porque a gente poderia se perguntar, dizer como disseram os teólogos e filósofos também, depois, sobretudo de Auschwitz, os 6 milhões de mortos. Ora, como é que é possível ainda falar de Deus? Como é que é possível falar de Deus depois do Holocausto, depois da Shoah? Sem que a gente seja hipócrita, sem que a gente seja cínico, sem que a gente seja inconsequente e, sem, e sendo, né, e sendo honestamente, intelectualmente honesto, ser honesto. Como é que é possível falar de Deus? Vamos ser sinceros, para nós essa é uma questão importantíssima. Como é que é possível ainda falar de Deus depois desse acontecimento? Porque tudo rui aí, tudo rói no meio, tudo trinca, tudo quebra no meio. Como, por exemplo, as afirmações que para nós são as afirmações do dia a dia. Deus é providente. Como dizer isso? Deus é soberano. Olha, dizer isso é uma violência contra essas vítimas, contra esses familiares, contra essas pessoas. Deus sabe o que faz, como a gente fala, né? Assim, com muita frequência. Deus sabe o que faz. Deus, né? Chegou a hora. Imagina. Então, o acontecimento do Holocausto, o acontecimento da Shoah, colocou uma questão que até hoje não obteve resposta. É uma questão seríssima. Como é que é possível falar de Deus com essas categorias, né, do teísmo, digamos assim, metafísico, né, aquela compreensão, Deus é absoluto, Deus é soberano, Deus é isso, Deus é aquilo. Como é que é possível continuar usando essa linguagem depois desse acontecimento? Claro, alguém pode dizer, Edson, mas como é que a gente pode continuar dizendo isso a partir da morte do menino Daniel? Como é que a gente pode falar disso a partir da morte, né, daquela criança da favela da Maré? É verdade. Mas como a Shoah foi um acontecimento, né, que envolveu 6 milhões de pessoas, o número por si ele já é muito forte.
É esse mal radical, digamos assim, que não tem muita, né? Mas vocês teriam razão se me interpelassem dessa maneira. São esses males do dia a dia. Também esses males desafiam a nossa fala. Como é que é possível falar de Deus? Então tem que ter uma revolução na compreensão de Deus. Tem que ter uma mudança na forma como a gente compreende Deus. Isso é o que aqueles filósofos e aqueles teólogos estavam dizendo depois de Auschwitz. Não dá mais para falar do mesmo jeito. Mas vocês sabem que é isso. Quando vocês passam, às vezes, por situações profundas, absurdas, né? Situações limites, muitas vezes acontece isso. Eu conheço uma pessoa da nossa igreja, uma jovem da nossa igreja, né? Que tinha uma fé, assim, era uma coisa bonita na vida dela, era né, uma pessoa super vivaz, etc. Até o dia que morreu a irmã dela, num acidente, uma coisa horrível, né? E, de repente, quebrou, trincou a fé dela. Não dá mais para sustentar, cara. Não tinha jeito. Esse discurso, Deus é soberano, Deus sabe o que faz, acabou, acabou. E ela teve que se reinventar, ela teve que renascer, né, na fé também, teve que nascer um outro Deus ali. Então, esses teólogos e teólogas, né, teopatas, digamos assim, a gente pode dizer a rigor que a sua reflexão, a sua compreensão sobre o sagrado, ela nasce muito a partir desse pós-guerra, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, sobretudo a Segunda Guerra Mundial. Então, os grandes representantes dessa forma de compreensão, o Alexandre falou de um deles no campo judaico na semana passada, é o Hans Jonas, né, que deu uma resposta a essa pergunta. Né? E a resposta do Hans Jonas, nós temos que encontrar um outro mito, porque aquele mito lá não dá mais conta, não. Nós temos que encontrar um mito que fale de que Deus está carente, de que Deus, quando ele cria o mundo, ele se imiscui nisso, né? Ele se envolve com isso e, de alguma maneira, ele está presente nesse devir, nesse processo criador, com todas essas ambiguidades. Então nós temos, e é isso. Deus ali na Shoah estava morrendo também, porque o mundo estava sendo, né, ali destruído e o próprio Deus estava sendo destruído. De tal sorte que, como como aquela mística Etty Hillesum, né, escreveu, olha, eu vou lá para o campo de concentração. Ela fez uma opção dessa na vida dela, ela fez uma escolha. Ela falou, eu vou para lá porque eu preciso ajudar Deus, porque Deus está morrendo, Deus está precisando de nós, Deus precisa ser socorrido. Eu vou para lá. Ela fez uma opção de ir para um campo de concentração. Olha, o que é isso? Cabe na cabeça de você dizer, ó, porque eu estou dizendo assim, Deus tem necessidade. Deus precisa de. Cara, isso não é numa cabeça mais desse teísmo mais, né, tradicional, abstrato. Essa pergunta, se eu falar um negócio desse para minha família Almeida lá, eles vão ficar sem entender e vai dar um nó, porque como assim? Deus é soberano, Deus é absoluto, Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, Deus tem noção de tudo. Como assim que Deus precisa ser ajudado? Então, acho que o fio condutor, assim, o acontecimento fundante dessa nova resposta, dessa tentativa de se construir uma nova forma de compreensão de Deus, foi exatamente esse, né, sobretudo o Holocausto, sobretudo a Shoah, esse acontecimento, né, na história do Ocidente. Né? Então, é como se as categorias do teísmo tradicional, né, dessa compreensão mais metafísica, elas quebrassem, elas ruíssem, não se sustentam mais, não tem mais jeito. Então, o que vamos fazer? Vamos nos calar? O Bonhoeffer, a gente pode dizer que a resposta do Bonhoeffer, em certo sentido, é isso. Nós precisamos jogar fora essa linguagem aí. Porque esse Deus tapa buracos, esse Deus que fica consertando as coisinhas, esse Deus, né, que fica nos servindo, não dá conta mais. Esse Deus morreu. Nós temos que abandonar essa linguagem. Nós temos que viver, inclusive, como se Deus não, se esse Deus não existisse. Né? Então, todos os autores tentaram dar uma resposta. E essa palavrinha teopatia, ela é muito interessante, porque vejam vocês, vamos pensar. Teologia, né?
Theos, né? A palavrinha grega, theos, Deus, logos, né? Razão, discurso, né? Logos, essa palavrinha logos é importante, inclusive na tradição bíblica, né? Era uma noção importante ali naquele período da composição do Novo Testamento. Os estoicos, por exemplo, tinham uma noção muito interessante sobre essa ideia do logos, o logos, o logos. Veja quando João escreve o evangelho, né? No princípio era o logos, ele usa essa mesma palavrinha, logos. Mas é curioso, porque essa palavra theologos, essa junção teologia, não aparece na tradição bíblica. Essa palavra não tem na Bíblia. Não é curioso isso? Teologia. Por que que não tem? Ora, que pretensão é essa da razão, do discurso racional, de dizer o que é o sagrado? De dizer quem é Deus? De fazer afirmações a respeito de Deus? Talvez seja por isso que no pensamento hebraico, né? Porque vamos pensar a Bíblia nessa concepção judaica. A Bíblia é hebraica nesse sentido, né? Tanto o Novo Testamento também, né? Então, tem ali a influência grega, etc., mas não tem sentido falar de uma teologia. Por quê? Um discurso racional a respeito de Deus? Um discurso racional a respeito do sagrado? Um discurso articulado, né? Obedecendo aí, né, as leis da não contradição. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou aplicar isso a Deus? Então não tem sentido a palavra teologia. Mas a palavra teologia, ela é a palavra para dizer as formas de compreensão de Deus no Ocidente. Essa é a palavra. Pegou-se essa palavrinha lá do contexto platônico, aristotélico, isso aparece nesses autores, né, Alexandre? E aí, né, para se referir aos deuses, aos deuses da mitologia, etc, etc, é o discurso dos deuses. Então, trasladou-se, trouxe essa palavra para o contexto cristão para pensar o Deus cristão. Mas a pergunta é: pode o Deus judaico, para a gente ficar dentro ali, né, dessa linha, pode ser o Deus judaico ser dito, ser falado, ser compreendido, ser escrito, ser racionalizado, né, por essa capacidade racional humana? Cabe falar de uma teologia? Então, é muito interessante que a nossa suposição, não sei se o Alexandre concorda, é que essa palavra teologia, ela é mais, digamos assim, ela é mais herdeira de uma compreensão grega, de um transporte de uma concepção grega para pensar as categorias do sagrado a partir da tradição cristã, da vida da tradição judaico-cristã. Né? Então, na verdade, o que essa palavrinha teologia ela fala? De uma tentativa hercúlea, de uma tentativa, né, impossível, digamos assim, de você traduzir essa força, essa imagem do sem nome, né, para usar agora a expressão judaica, daquele que não tem nem nome, né, daquele de quem inclusive, nos é proibido dizer o nome. Isso é um mandamento, não se pode dizer o nome, porque dizer o nome você já calcifica, dizer o nome você já substancia, dizer o nome você já localiza, dizer o nome você já... E aí você domina, aí você controla. Não dirás o nome de Deus em vão. Não dirás o nome de Deus. Né? Acho que talvez isso seja, depois do monoteísmo ético, né? Acho que essa talvez seja a segunda característica judaica por excelência. Ora, que pretensão é essa de fazer um discurso racional, logos, né, do theos judaico, do Deus bíblico, do Deus judaico? Ou seja, traduzir, né, essa compreensão do que seja essa força, do que seja esse Yahvé, cujo nome, inclusive, né, é aquele que está sendo, aquele que está sendo aquele que é esse movimento, isso que é um acontecimento. Como é que você pode fazer logos disso? Como é que você pode lançar o logos sobre isso?
que é uma qualidade humana, é uma condição humana, uma necessidade humana. Nós temos necessidade disso. Mas isso tem muitos limites. Muitos limites. Como é que é possível? Então, a gente pode dizer, em certo sentido, que a teologia cristã, o próprio nome diz, é uma tentativa de enquadrar esse turbilhão que é a noção de divindade judaica nessa noção grega de theos. Theos. O theos aí da teologia é a concepção grega e é, sobretudo, theos apates, o Deus apático, o Deus aristotélico, né? Que é o primeiro motor imóvel, que coloca o mundo em movimento, dá um chute na bunda do mundo, coloca o mundo em movimento, mas ele não se mete com isso, ele não se envolve com isso. E não pode se envolver, nessa concepção não existe essa possibilidade. E o que nós fizemos? Né, para pensar no sentido de tradição, nós enquadramos toda essa noção vulcânica, né, do Deus bíblico, digamos assim, nessa noção de theos grega, nessa concepção. A palavra apatés, para nós entender, apatia, apático. Ó, apatos, apates, a é negação, não patos, não afecção, não movimento, não sentimento, não toque. Então, eu acho curioso que não consigamos encontrar esse termo na tradição bíblica. Aliás, como a gente disse outro dia naquele culto, né, o Alexandre lembra, não encontramos na Bíblia também a palavra trindade. Essa construção matemática aí, que é um negócio complicadíssimo. É claro. Imagina. Então, por isso, faz muito sentido a gente pensar outras palavras. Sobretudo a partir dessa revolução para a qual somos chamadas na noção de Deus, no conceito de Deus. Não dá mais para dizer isso. Então, por exemplo, a palavra theopatos, theopatia, é muito interessante a esse respeito. Por quê? Porque não se trata de uma noção racional, conceitual a respeito de Deus. Trata-se de um sofrer a presença divina. Patos é isso. Patos é uma palavra grega muito importante, que significa afecção. Significa, para usar uma palavra mais do nosso tempo, vou pegar a expressão do Paul Tillich, lá, não sei se o Alexandre concorda, mas você ser afetado por alguma coisa, você ser tocado, você ser afetado, você sofrer um impacto de alguma coisa. Então, não se trata de fazer uma reflexão sobre o ser divino. Theologos, teologia. Trata-se de sofrer o patos divino, sofrer a afecção divina, sofrer a presença divina. O Lutero tem uma frase bonita, ele falou, o teólogo não se faz especulando, o teólogo não se faz, né, visitando as altas esferas do Logos. O teólogo se faz sofrendo. Sofrendo não é no sentido de sofrer, né, masoquista, sofrer no sentido de se deixar afetar pela vida, pelas coisas. É uma frase bonita do Lutero. Não é por acaso que o Lutero é um autor, né, que, embora nesse horizonte teodiceico, né, da Teodiceia, ele tem umas escapadelas, tem umas ideias muito interessantes. Não é por acaso, por exemplo, que o Moltmann, que é um autor reformado, que é uma espécie de pai dessa teologia, né, que a gente pode chamar de teopatia, ele se baseia nunca em Calvino, mas em Lutero. Ele é calvinista, mas a referência dele é o Lutero. Né, por conta dessa compreensão de Lutero. Lutero não tem uma obra sistemática, Lutero não tem uma teologia no sentido aristotélico, né, naquela compreensão mais tomista, o ser de Deus, a igreja, como tem Calvino, você pega a obra de Calvino, é exatamente isso. Todos eles, Melanchthon, o Lutero não. Lutero está com o copo de cerveja do lado aqui, está enfrentando as questões do dia a dia, está falando de Deus. E a teologia dele é um reflexo disso. Então,
Muito interessante, é como se a gente pudesse dizer que tem elementos teopáticos ali. Essa frase dele que eu acabei de dizer mostra isso. Teólogo não é aquele que especula sobre Deus. Teólogo é aquele que sofre a presença de Deus. Aquele que se identifica, né? Então, essa palavrinha teopatia é muito interessante, não é? Vocês não acham? Não uma teologia propriamente, mas uma teopatia. Por que não? Vai dizer Raymond Panikkar, por exemplo, né? Teólogo catalão, católico, já falecido. Por que não uma teofania? Fanel é o verbo grego para dizer manifestar. É uma das palavras da língua portuguesa que eu mais gosto, a palavra manifestar. Manifestar. O Alexandre falou de uma outra palavra que eu amo também na nossa língua, que é a palavra maravilhar-se, maravilhar-se. Né? Então, trata-se não de uma teologia, mas de uma teofania. Olha só, de uma manifestação do divino. Caputo, que é um filósofo americano lá, que se põe a escrever muito sobre teologia, ele diz uma coisa interessante, Deus é um acontecimento. Deus é um acontecimento. E a teologia é uma hermenêutica desse acontecimento. Então, Deus é um acontecer e a teologia, de certa forma, é um acontecendo também, ela tem que acontecer. Então, a palavra, talvez, teologia, ela seja pobre mesmo para dizer isso. Então, a teofania, um manifestar-se do divino. Por que não dizer, como outros teólogos e teólogas têm dito, não uma teologia, mas uma teogênese. Teogênese. Não é muito mais interessante a gente pensar não numa eclesiologia, mas numa eclesiogênese? Não numa pneumatologia. Veja como que todos esses termos, tão caros, né, à tradição, eles estão capturados por essa ideia, né, de um logos racional, né, que se dobra sobre esses elementos, né, para conhecê-los, para falar sobre eles. Não seria interessante uma pneumogênese? Já que se trata sempre de um acontecimento, se trata sempre de alguma coisa incompreensível, em certo sentido, de alguma coisa que sempre escapa, de alguma coisa que está nascendo, de alguma coisa que está se formando, de alguma coisa que está se constituindo. Olha que coisa linda falar de igreja nessa perspectiva. Se a gente pensar na nossa igreja, a quantidade de igrejas que nós formamos, que nós somos, que nós já fomos, estamos sempre nos reinventando. Já erramos muito, já repetimos erros, já acertamos muito, já quantas coisas. E a pessoa humana, pensar numa antropogênese, não é interessante? Não uma antropologia, mas uma antropogênese. Não é uma palavra muito mais afeita a essa ideia de que o ser humano ele não tem uma substância, o ser humano não tem uma essência, ele não tem um lugar assim, aqui sou eu. Ele é um nó, como diz Leonardo Boff, de relações. Ele é um nó, ele é um amontoado de coisas. Nós somos esse monte de personagens que há dentro de nós. Um deles, no meu caso, está aqui agora, que está aparecendo aqui para vocês. Outro dia eu falei para a Ana Luz, ô filha, você é muito teatral, tudo que você tem que falar, você tem que fazer um teatro, você tem que fazer um drama. Ela falou, pai, mas você é a mesma coisa quando você está lá na igreja? Você é um teatro, né? Um ator também, né? Você é um palhaço também, né? Uma vez eu fui dar uma palestra num lugar, aí chegou uma mulher para mim e falou assim, nossa, você lembra um clown. Eu precisei pensar duas, primeiro não lembrava da palavra inglesa, né? Clown, né? Que é um palhaço, né? Mas ela queria dizer que a forma como eu me dirigia, como eu falava, como eu trabalhava, depois eu dei um abraço dela e um beijo, que achei lindo aquilo. Quem somos nós? Quem é você? Uma antropologia? Não faz muito mais sentido uma antropogênese, uma antropofania, uma antropopatia. Quais são as questões que nos afetam? Quais são as questões que nos determinam? Quais são as questões que pulsam em nós? Quais são as questões que estão na base desse floreio racional, desses discursos todos?
Então, muito interessante essa palavra, teopatia, né? Theos, né? Deus, pates, né? Uma teopatia, né? Bom, então essa é uma pequena introdução, né? Assim, uma parte inicial. Tudo bem para vocês? Alguma pergunta? Querem dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? E aí eu pensei em fazer o seguinte, eu pensei em pegar um autor que eu acho, assim, eu não posso dizer com certeza, precisaria uma pesquisa mais profunda, né? Em outras línguas, etc., que eu não teria condições de fazer agora, mas eu acho que ele é o pai dessa palavra, ele foi quem primeiro usou essa palavra, que é um teólogo judeu, teólogo e filósofo judeu chamado Abraham Joshua Heschel. Heschel, né? Então, e aí a minha ideia então é falar um pouquinho do Heschel para vocês. Da onde que ele tirou essa ideia? Da onde que ele foi buscar isso? Alguém imagina onde ele buscou isso? Onde ele encontrou isso? Do ponto de vista bíblico, né, da tradição bíblica judaica, né, o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, onde é que ele encontrou? Onde é que nessa tradição fica mais claro, isso fica mais evidente? É como se essa noção ela se impusesse por si mesma, ela se dissesse, ela se mostrasse. Ou seja, uma teopatia. Ele encontrou isso nos profetas, nos profetas, nos profetas. Então, eu vou agora gastar uns 20 minutos, né, falando sobre o Heschel e como é que ele chegou a essa compreensão, tá? E aí eu termino, então, aí a gente abre aí para a gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre tudo isso. Tá? O Heschel, ele já é falecido, faleceu em 1972, né, nasceu em 1907, ele é um teólogo e filósofo judeu que nasceu em Varsóvia, né, na Polônia, em 1907. E em 1940 ele migrou para os Estados Unidos por conta da perseguição nazista. Olha só, né, por conta da perseguição nazista. Veio como Erich Fromm e tantos outros, né, vieram para os Estados Unidos por conta, né, perdeu praticamente a família toda, né, no Holocausto. E ele tornou-se professor em, acho que 1947, do Seminário Teológico Judaico, né, que é onde estudou, inclusive, o Milton Bonder, nosso Milton Bonder, né, lá em Nova York. Eu tive o privilégio de conhecer, uma vez a gente foi para Nova York, eu fui conhecer o Union, né, o Seminário Union, que é esse seminário importante na tradição protestante, né, onde lecionou Tillich, né, Bonhoeffer, etc., onde o Rubem Alves fez o mestrado dele, e na frente do Union, se atravessa a rua, na frente do Union, tem lá um seminário judaico, teológico, né? Eu também tive o privilégio de entrar lá, conhecer, e assim, porque é um autor que me interessa muito, né? O Heschel é uma figura interessante, cara, porque ele cresceu, o Alexandre nos deu uma aula sobre o Martin Buber, eles foram contemporâneos, foram amigos. Eu acho que, inclusive, o Heschel substituiu o Buber em alguma cadeira, né, em alguma universidade, tem uma coisa assim, que eu não me lembro exatamente. E o Heschel, inclusive, diferente do Buber, que o Buber parece que o contato dele com os textos judaicos mesmo, do racidismo, né? O Alexandre falou muito sobre isso, né? Sobre o racidismo, eu quero falar mais sobre isso, porque é importante. Ele começou praticamente aos 20 anos, né? O Buber. O Heschel não. O Heschel nasceu num ambiente religioso, né? Os seus pais descendiam desses rebes, né? Rebes é o nome que se dá aos de rabinos, né? Os rabinos. Então, ele descendia de rebes racídicos, né? E ele mesmo costuma sempre afirmar, sempre dizia que ele descendia da visão, ele fora moldado pela visão de dois grandes rebes, dois grandes mestres assim muito fortes. Um deles, o Alexandre falou sobre ele, inclusive, quando falou do Buber, que é o Baal Shem Tov, né? Que é o fundador desse racidismo lá do século XVIII. O racidismo, na verdade, é bem mais antigo, mas ele se configura
enquanto movimento, de maneira mais definitiva, no século XVIII, né? Lá no leste europeu, e a Polônia é um lugar importante nesse sentido, né? Então, a influência de Baal Shem Tov, de um lado, vai dizer o Heschel, e de outro lado, de Menahem Mendel de Kotsk. Kotsk é uma outra cidade. Então, né, do primeiro, Baal Shem Tov, né, o Heschel recebeu toda essa carga, né, da misericórdia, da alegria, de uma visão mais otimista da presença de Deus na vida, que reconhece Deus em todas as coisas. O Baal Shem Tov era assim, né, essa perspectiva mais imanente, é uma coisa bonita. Eu acho lindo, porque assim, a vida é boa, né, no sentido de que a criação é boa, de que a vida está aí para ser curtida, né, de que cada coisa revela, manifesta a dimensão divina, né, de que, como disse o Alexandre nos seus belos sermão ontem, né, o milagre, o miraculum, o thalma, ele se apresenta diante de nós, a nós o tempo todo, convidando-nos ao maravilhamento. Assim era Baal Shem Tov, né? As suas histórias, as histórias, porque eles não têm texto assim, sobre o ser de Deus, sobre a sinagoga, nada disso, são narrativas, né? São histórias que eles contam para falar de acontecimentos, e a partir desses acontecimentos, como se fossem parábolas, para dizer onde é que está Deus, quando é que Deus se faz presente, né? Então, de um lado, Baal Shem Tov, né? E essa presença da glória, da Shekinah divina no mundo, né? O fundador do movimento racídico. De outro lado, o outro professor de Heschel, né? A outra influência de Heschel, que é o Kotsk, né? Que a gente falou, que é esse que vai falar dessa Shekinah, dessa glória de Deus presente no mundo, não propriamente na forma de uma presença, mas na forma de uma saudade, de uma ausência. Eu sinto que, de alguma maneira, essa glória se faz presente, mas ela se faz presente através exatamente do seu contrário, da dor. Essa dor que eu sinto diante da injustiça, essa dor que eu sinto diante do sofrimento do meu semelhante, essa sede de justiça que parece que aumenta cada vez mais, que não tem saciação, essa ânsia de uma redenção da condição humana, né? A palavra hebraica para dizer isso é tikkun, tikkun, né? Pela redenção da condição humana. Então, olha que interessante. De um lado, o Rebbe que vê Deus em todas as coisas. De outro, o Rebbe que não vê Deus em todas as coisas. De um lado, o Deus da misericórdia, do abraço, do amor. De outro, o Deus da justiça, da ira sagrada, que está o tempo todo gritando contra a dor, sobretudo a dor injusta. Então, esses, os dois grandes professores de Heschel. Dois professores, né, desse universo racídico, né, que é uma página linda da mística judaica. Geralmente a gente conhece da mística judaica a Cabala, que é mais famosa. Então você tem o racidismo, né, o movimento racídico. Até hoje é um movimento muito forte, né, nos Estados Unidos, em vários lugares, né? Então, segundo Heschel, esses dois extremos, né, são os dois extremos da compreensão racídica do mundo, né? São os dois focos que, segundo Heschel, travam uma luta dentro de mim. E aí ele diz assim, tem uma frase bonita dele, que diz assim: eu não tinha escolha, meu coração estava em Mesbit, que é a terra de Baal Shem Tov, mas a minha mente estava em Kotsk. Eu gosto muito dessa imagem, né? O meu coração estava na misericórdia de Deus, mas a minha mente estava na justiça de Deus. Então, essa ambiguidade, essa dualidade, não um dualismo, mas uma dualidade de uma reconciliação que não acontece nunca, né? Eu gosto muito disso, isso aí eu acho de uma potência tão grande, porque você afirma as duas coisas. Você afirma a beleza da criação, né? Você não minimiza a criação, você não banaliza a criação, você afirma a Deus a presença em todas as coisas, mas ao mesmo tempo você afirma do mesmo jeito, né? Essa coisa contrária, esse não, essas estruturas que estão aí no processo, né, criador, criativo, né, e que precisam de nós, é o nosso não,
Então, como conciliar esse sim que quer abraçar e esse não que quer superar, que quer, né, ultrapassar, né, que quer enfrentar, que quer, né, exatamente eliminar esse não, né, que nos oprime e etc. Então, eu acho que é uma síntese assim, muito difícil, porque geralmente a gente fica num dos dois lados, né? Ou a gente é da misericórdia, ou a gente é, né, da luta, né, contra a injustiça, etc. Né? Ou a gente é da oração, né, ou a gente é da ação. Então, eu acho que Heschel ele conseguiu juntar essas duas coisas. E aí ele fala disso não de uma forma tranquila, mas como se for um tormento. Isso é um tormento para mim. Né? Porque é muito mais fácil você ficar ou numa coisa ou na outra. Né? Então, ele, como eu disse, interessante que a gente percebe no Heschel, por exemplo, nos anos 60, final dos anos 60, ele se junta a Martin Luther King, né? E há fotos dele, inclusive, de mãos dadas, de braços dados com Luther King, né? Naquele dinamismo social desse período, a luta pelos direitos civis, né? Ele chega a organizar e participa de vários movimentos políticos, sociais, de crítica, de reivindicação social. Né? E na crítica que ele faz, sobretudo, aí uma palavrinha que o Alexandre pode explicar melhor, que é uma palavra filosófica, né? Porque a sanha dele é contra o que ele chama de reificação, que é essa coisificação da vida, das relações, da maneira de olhar o mundo, de ver o mundo. Essa é a grande questão do Heschel. Né? E olha que coisa curiosa. Quando ele percebe essa reificação, essa coisificação da vida, das relações, essa transformação, né? Da vida numa relação, não para usar a expressão do Buber, não numa relação do eu-tu, mas de um eu com isso, do eu com uma coisa, né? Ele vai fazer um movimento belíssimo que é o seguinte: ele vai encontrar nos profetas, no profetismo literário bíblico, né, uma alternativa a essa pobreza espiritual da civilização moderna. Tanto que ele faz a tese de doutorado dele, se não me engano, em 1933, né? Acho que na Universidade de Hamburgo, né? Vai se doutorar em filosofia, e o título da tese dele é Os Profetas. Os Profetas. É muito curioso, porque é como se ele encontrassem nesse personagem bíblico que é o profeta, uma possibilidade de vida, um dinamismo existencial, né? Uma espécie de arquétipo da condição humana, marcada por uma coisa que para ele é central, marcada por uma sensibilidade profunda à vida e, sobretudo, ao mal. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O que diferencia? O que é o profeta? Né? Então, lembrando, estou dizendo tudo isso, né? Porque foi aí que o Heschel inventou essa palavrinha teopatia. Né? Mas o que caracteriza o profeta, segundo o Heschel? Ele adorava fazer o seguinte, comparar os profetas bíblicos com os filósofos gregos, viu, Alexandre? É um movimento interessantíssimo, cara. E a pergunta dele é assim, que tipo de homem é o profeta bíblico? Que tipo de ser humano é o profeta bíblico? Né? O que o distingue do filósofo grego? E a resposta do Heschel é a sensibilidade ao mal. Isso resume a tradição profética. A sensibilidade ao mal, a sensibilidade à iniquidade, a sensibilidade ao sofrimento injusto. O profeta é como se fosse um revoltado contra essa situação. E aí ele vai dizer o seguinte, ao invés, né, fazendo a comparação com os filósofos gregos, de relacionar-se com os assuntos atemporais do ser, do vir a ser, da matéria e da forma, das definições e demonstrações, qual é o tema? Qual é o assunto dos profetas? É a corrupção de juízes, negócios do mercado,
são as viúvas e os órfãos que estão abandonados. O filósofo grego está falando sobre matéria e forma. O filósofo judeu, que é o profeta, está dizendo: tem comida na mesa do pobre? Esse é o ponto, essa é a questão. Ele vai dizer assim: ao invés de mostrar as elegantes mansões da mente, os profetas nos levam aos cortiços da alma, aos cortiços da alma. Portanto, o que caracteriza o profetismo judaico é isso. Oséias, Isaías, né? Joel, Malaquias, Zacarias, Jeremias, é uma desconcertante sensibilidade ao mal e à injustiça. E ele vai dizer assim, tal sensibilidade era tão incomum em eras passadas como é para nós. Para nós, por exemplo, um simples ato de injustiça, por exemplo, uma trapaça nos negócios, a exploração do pobre, é desprezível e sem importância. Para os profetas, isso é um desastre, é o fim do mundo. Nossos padrões, vai dizer Heschel, são modestos. Nosso senso de justiça é tolerante, é tímido. Nossa indignação moral, ela um dia acontece, outro dia não acontece. A violência, por outro lado, humana é incontrolável, é interminável, é permanente. É isso aí que a gente está assistindo dia a dia, sobretudo essa violência sistêmica, né, por parte de um governo que é um governo necrófilo nesse sentido, né? O Heschel vai dizer, contrastando com a timidez moral do homem moderno, o profeta não faz concessões à fraqueza moral do ser humano. Então, a importância do humano, essa sensibilidade, sobretudo, ao sofrimento humano. Por quê? Porque, para Heschel, o ser humano ele é objeto da preocupação divina. Dessa forma, a profecia é uma forma de compaixão divina, na medida em que convida o ser humano a realizar sua redenção como parceiro de Deus. Portanto, a sensibilidade especial do profeta está em canalizar essa compaixão divina à dor humana. Então, quando o profeta está mandando todo mundo para a puta que pariu, vocês me desculpem, quando o profeta está dizendo que está naquela invectiva profética mais tudo, de chamar a burguesia jerusalemita, por exemplo, de vaca, essas mulheres são as verdadeiras vacas que vivem nesse fausto enquanto as pessoas sofrem necessidades. É como se o Heschel dissesse que por trás dessa invectiva profética, mais dura, mais crítica, no fundo, está um Deus compassivo. O que Deus quer? É destruir isso para fazer nascer a vida humana, a dignidade humana, a dignidade humana. Então, o profeta é aquele que canaliza a compaixão divina à dor humana. E exatamente a isso, Heschel denominou pathos divino. Pathos divino. Ghibellini, que é um historiador, que fala muito das teologias, ele diz o seguinte, que foi Heschel quem primeiro qualificou o anúncio de Deus pelas veias do profetismo bíblico de teologia patética. Patética. Olha como essa palavra é importante. Patético para nós é o quê? Risível, né? Uma coisa que é um palhaço. Isso aí é patético. No sentido grego, no sentido profundo dessa palavra, patético é aquilo que me toca, é aquilo que me comove, é aquilo que me afeta. Essa palavra patética a gente tem que resgatar, é uma palavrinha tão importante, né? Então, o Heschel vai dizer, a teologia profética é uma teologia patética. Ó, teopatia. Teopatia.
Essa é uma das ideias centrais do pensamento hegeliano. Os profetas para Heschel, eles não tinham teorias, eles não tinham ideias, eles não tinham noções sobre Deus. O que eles tinham era, ele usa a palavra em inglês, understanding, né? Eles tinham uma compreensão. A sua compreensão de Deus não era resultado de um estudo teórico, de um andar, né, as apalpadelas entre as alternativas, entre a essência de Deus e os atributos de Deus. Nada disso. Para os profetas, Deus era real de maneira violenta e sua presença era sempre esmagadora. Esmagadora. Essa história que a gente vê, sobretudo nas igrejas neopentecostais, esses profetas que se levantam, quem quer ser profeta? Eu quero, todo mundo quer ser profeta, né? O profeta bíblico, ele não quer ser profeta. Vocês se lembram de Isaías? Vocês se lembram de Jonas? Eles querem fugir. Que profeta não é prever o futuro. Profeta não é ter acesso a alguma dimensão divina que ninguém tem. Profeta não é conhecer os mistérios de Deus. Profeta é você dar o corpo para ser alvo dessa afecção divina, desse caminho da compaixão divina que quer abraçar o mundo. E para abraçar o mundo, ele tem que negar a atual situação do mundo, que nega a dignidade, que minimiza, que desqualifica, que diminui a potência humana divina. Então, os profetas, por isso, jamais falavam com indiferença a respeito de Deus. Eles viviam não como pesquisadores de Deus, não como inquiridores, não como teólogos nesse sentido. Eles viviam como testemunhas, tocados por uma palavra, mais do que investigadores empenhados em descobrir a natureza de Deus. Os profetas não tinham nada que se possa comparar a uma teologia como essa que a gente entende no sentido dogmático, o ser de Deus, o ser da igreja, a soteriologia, a pneumatologia, né? A escatologia. O que eles tinham era uma vivência ativa do encontro com o divino. Ao invés do conhecimento racional de Deus, o ser humano bíblico percebe a presença divina por sua manifestação no mundo e na história. Há uma coisa curiosa que eu ia falar para vocês. Não é curioso isso? Que para falar dessa noção, para falar desse sagrado vulcânico, para falar desse sagrado, né, esmagador, no sentido de que é sempre uma experiência, jamais uma ideia, para falar desse acontecimento, Deus, Heschel escolha uma palavra do universo grego, a palavra pathos. Sendo que toda a crítica dele está exatamente nessa compreensão grega da divindade, né? Que o judaísmo e o cristianismo, então, no judaísmo, por exemplo, uma figura clássica é a figura de Fílon de Alexandria. Foi ali, viveu meio contemporâneo de Jesus e fazia uma síntese. Para ele, né, na verdade, o judaísmo e o helenismo expressões de uma mesma coisa. Quer dizer, nada mais contrário para a perspectiva hegeliana, por exemplo. Tem um próprio ali da compreensão judaica. E aí não se trata de fazer juízo de valor, é melhor, é pior, nada, mas tem uma coisa própria ali. E é isso que a gente está vendo aqui. Olha, são duas formas de compreensão da vida. Essa sensibilidade ao mal é radical, é profunda. É isso que caracteriza esse filósofo judaico, digamos assim, que é o profeta. Né? Então, ao invés do conhecimento racional de Deus, o ser humano bíblico percebe a presença divina por sua manifestação. Né? Por isso eu usei aquele verbo fanel, né? A sua manifestação no mundo e na história. Para os profetas, os atributos de Deus, Deus é justo, Deus é bom, todo esse discurso nosso, para os profetas, os atributos de Deus são impulsos
são desafios, são mandamentos. Vai fazer, vai trabalhar. Vai amar o seu pai. Vai respeitar o seu próximo. Não são noções fora do tempo. Eles não querem oferecer uma interpretação a respeito da natureza de Deus, da essência de Deus, dos atributos de Deus. Mas eles querem interpretar a presença de Deus na vida, na solicitude de Deus para com o homem. Eles descobriram mais posturas de Deus do que ideias sobre Deus. Portanto, a ideia de patos supõe a noção de um movimento. Não é um atributo. Deus tem um patos. Não. Patos é essa palavrinha para dizer esse movimento, essa ação transitiva de Deus em direção à vida, em direção ao ser humano. Deus sempre em busca do ser humano. Tem um livro dele, 1955, famoso, Deus à procura do ser humano. Um livro belíssimo de filosofia da religião. Deus está sempre à procura. De igual forma, supõe-se um afetamento divino pelas ações humanas. Olha só, então é uma via dupla. O profeta é aquele que testemunha a presença de Deus na história e, ao mesmo tempo, aquele que traz a história para dentro de Deus. Para dentro de Deus. Para Heschel, Deus não é história, mas há história em Deus. O profetismo é aquilo que traz a história, traz as dores do mundo para dentro de Deus. Ora, então voltando lá para o nosso começo, a nossa introdução. Isso significa que as afirmações do teísmo metafísico, essas afirmações mais comuns, né? Quando a gente fala de Deus, não são suficientes para expressar a potência do testemunho profético. Aí é uma expressão que o Heschel vai fazer, né? Mexendo com as palavrinhas lá do Aristóteles. Deus é o primeiro motor imóvel. Quer dizer, Deus é o mais móvel dos móveis, nas palavras de Heschel. Para os profetas, Deus não se revela num absolutismo abstrato. Essa ideia, por exemplo, do mistério divino, dessa coisa abissal, mas numa relação íntima com o mundo. Ele não simplesmente ordena e espera obediência. Ele também, Deus, é movido, ele é afetado pelo que acontece no mundo. Ações e eventos humanos despertam nele alegria ou tristeza, prazer ou ira. E aí eu lembro aqui de uma frase da Dorothy Zolli, teóloga protestante, que escreveu muito sobre o sofrimento. Questionou demais essa apatia divina, a ideia da imutabilidade. É um livro belíssimo dela, da Loyola, chamado O Sofrimento. É um clássico. Ela vai dizer, a presença de Deus nunca é observadora. A presença de Deus é ou alegria ou tristeza de Deus. Ou é dor ou é festa, contentamento. Nunca é. Deus sabe, Deus compreende, Deus, né? Deus é soberano, Deus é sempre dor ou alegria. Dessa forma, o pato se refere a um cuidado vivo, a uma relação dinâmica entre Deus e o ser humano, mais do que, né, predicados aplicados ao ser divino, ou patos, não, nada disso. Não é um atributo divino, é uma forma de relação do divino com a vida, com o humano. Por isso, por essa perspectiva, a profecia seria uma resposta por parte do ser humano bíblico que se descobre buscado por Deus, tocado por Deus. E precisamente nesse encontro, Deus revela a sua preocupação com todos os seres humanos, na sua contingencialidade, na sua circunstância. O mais importante na ideia de Patos é a noção de que o ser humano é relevante para Deus, a vida é relevante para Deus, cada detalhe da vida. Para o profeta, Deus participa dos eventos da história humana, reagindo emocionalmente
as ações humanas, claro, é uma linguagem antropomórfica, mas para dizer isso. O patos, então, é um elemento relacional. O encontro com Deus jamais pode ser relegado à neutralidade de um conhecimento teórico, teologia, mas é sempre indício de um envolvimento do eterno no temporal, do mistério no histórico. Ciência de Deus, teologia. Ele vive um encontro com Deus, uma teopatia. E esse encontro não é uma prova objetiva da existência de Deus. Vamos fazer a teologia. Provas da existência de Deus. Ele não é um conhecedor. Ele não é um inquiridor. Ele é uma testemunha. E ai de mim, é a expressão profética. A revelação, na perspectiva profética, não é um ato místico de busca a Deus. Eu busco a Deus, eu encontro a Deus, eu estou à procura de Deus, mas é a consciência de ter sido encontrado por Ele. Lembra um pouco Tillich, né, quando fala da fé. Fé é estar tomado por aquilo que te afeta profundamente, incondicionalmente. É menos um ter do que um ser tido por. Isso é a tradição profética. Né? Ao contrário do ato místico, a revelação na perspectiva profética não é resultado de uma busca exotérica, né? Esotérica, de fora, de dentro para fora. Eu busco Deus. O que caracteriza o profeta é o contrário, um esforço para fugir dessa experiência. O profeta não quer saber de Deus, porque ele sabe que é bagaceira, porque ele sabe que é enfrentar a dureza, porque ele sabe que é abrir os olhos, sobretudo para a injustiça. A experiência mística é um voltar-se, quando o homem se volta para Deus, o ser humano se volta para Deus. O ato profético é quando Deus se volta para o ser humano. A primeira é um evento na vida do homem, né? Essa mística de ir à procura de Deus. O segundo é um evento na vida de Deus, é na compaixão e na iniciativa divina, o ato profético. A experiência mística é um êxtase do ser humano, né? Ele sai de si em direção a Deus. A revelação, na perspectiva profética, é um êxtase de Deus. É Deus vindo ao nosso encontro. Não é Deus que é uma experiência do homem, é o homem que é uma experiência de Deus. Então, a revelação profética não é um ato de experiência propriamente dito, mas um ato de ser experimentado, de estar exposto, subjugado e assumido por aquele que está à procura dos seus filhos e das suas filhas, está à procura do humano o tempo todo. As palavras dos profetas são um testemunho humano que não querem transmitir verdades racionais a respeito de Deus, teologia, nem regras. O Alexandre adora usar essa expressão. O teólogo não pode ser um caga-regras, o pastor, é isso, Alexandre. Valores, normas gerais. Trata-se antes do patos divino, da sua concernência, da preocupação divina com o ser humano. Isso é o profeta. Segundo Heschel, o profeta atingiu um nível especial de sensibilidade. E olha que curioso, ele vai chamar essa sensibilidade profética de simpatia. Né? Ó, teopatia, simpatia, simpatos. Né? Sim é o prefixo grego para dizer com, né? Compatos. As tonalidades subjetivas do termo simpatia indicam que a profecia transcende os empreendimentos cognitivos e ultrapassa análises técnicas e simplistas. É uma experiência, um encontro profundo. Então, a simpatia, né? Simpatos, seria a resposta humana à força do patos divino. O livro The Prophets, né? Os profetas, descreve a especificidade dessa resposta. Então, diz o Heschel, aspas, quando o divino é sentido como uma perfeição misteriosa, a resposta é o medo e o temor. Quando o divino é sentido como uma vontade absoluta, né?
A resposta humana é obediência incondicional. Quando o divino é sentido como patos, a resposta humana é simpatia. Ou seja, Deus manifesta-se ao profeta por meio do seu patos. E a simpatia é o modo pelo qual o profeta responde ao patos divino. Então, se lá em Aristóteles, né, de um ponto de vista antropológico, né, como fruto dessa ideia teológica do theos apatés, do Deus apático, qual é o princípio antropológico que daí deriva? É o ser humano apático, né? Theos apatés, né? É o ser humano apático, né? Imitar o divino é viver essa ataraxia, né? Essa imobilidade, essa de estar livre de todas essas coisas da vida, esses sentimentos, nada, né? Então esse é o ideal, né? Do homos apatéticos. Mas na perspectiva do Heschel, diante de um theos patês, de um Deus pático, de um Deus preocupado com a condição humana, de um Deus que quer estar em busca desse ser humano para abraçá-lo. A resposta, de um ponto de vista antropológico, é um homem pático, né? Um ser humano pático. É uma vida pática nesse sentido. É uma vida simpática, né? Para usar a expressão do Heschel, né? É o homo simpatéticos e não o homo apatéticos. A atitude do profeta é uma atitude, né, de preocupação responsiva. É envolvida por aquele a quem Deus ama e por quem Deus sofre e revela seu patos o tempo todo, o ser humano. Daí o Heschel abraçado, né, com o Luther King lá, caminhando, tem uma expressão bonita, acho que é na Marcha de Selma, que ele chega, o Heschel diz assim, olha, chegou uma hora que eu senti que as minhas pernas rezavam. Olha que lindo. Eu senti que as minhas pernas oravam. Né? Para Heschel, não é meramente ouvir e transmitir a divina mensagem o que caracteriza a experiência profética. O profeta não é um microfone. Trata-se de ser convulsionado pelo patos divinos no mais profundo da alma. Então, servir a palavra divina não é apropriar-se mentalmente dela, entendê-la, mas permitir que sua intenção fundamental e conteúdo emocional se confundam com o meu ser, com o ser do profeta, com o ser de todos nós. O termo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é totalmente diferente de um termo tal qual o Deus da verdade, o Deus da bondade, o Deus da beleza. Abraão, Isaac, Jacó não significam ideias, não significam princípios, valores. São princípios que devem ser compreendidos. Não são princípios que devem ser compreendidos, mas princípios ativos que devem ser continuados. Quando morreu a Dona Lene, o Alexandre falou um pouco isso, a Dona Lene como uma espécie de, né, nossa ancestral, nossa mãe fundadora, nessa perspectiva. Então, a vida que se associa ao pacto de Abraão dá continuidade ao pacto de Abraão. Abraão permanece para sempre. Nós somos Abraão, Isaac, Jacó. Em contraste com o estoico homo apatéticos, o profeta bíblico poderia ser chamado então de homo simpatéticos, né? Então, o humano simpático, que responde com simpatia ao patos divino. O patos de Deus está sobre ele, movendo-o, quebrando-o como uma tempestade na sua alma. Quando a gente lê os profetas, é isso, né? A consciência profética é isso. Esmagando, né, o seu mais profundo ser, suas emoções, seus pensamentos, tomando seu coração e mente, infundindo-lhe coragem para lutar por um mundo novo, por um mundo diferente. As palavras do profeta, eu estou terminando, são frequentemente como um trovão,
Elas soam como se ele estivesse em estado de histeria. É muito fácil, do ponto de vista psicológico, isso aqui é um histérico. Mas o que nos parece um vasto emocionalismo pode ser para o profeta um constrangimento ao ter que transmitir a emoção do Deus amoroso na débil linguagem humana. Sua simpatia é um transbordamento da poderosa emoção a qual vem em resposta ao que ele sentiu da divindade. Né? Para Heschel, o que distingue a religião simpática não é a autoconquista, mas é a autodedicação. Não a supressão da emoção, mas o seu redirecionamento. Não a subordinação silenciosa, mas a ativa cooperação com Deus. Não um amor que aspira ao ser de Deus em si mesmo, mas uma harmonia da alma com a preocupação divina. Portanto, ser um profeta significa identificar sua preocupação com a preocupação divina. Tem um poema do Heschel, e eu termino com ele, isso aí é do comecinho dos escritos dele, antes dele ter escrito esse livro, né? Esse livro ele escreveu em 33, depois ele foi publicado nos Estados Unidos, ele reescreveu, né, com o título de Os Profetas, em 2 volumes, em 1960. Esse poema aqui é da fase juvenil do Heschel, mas olha só que poema interessante, né, que dá para a gente um pouco essa noção dessa condição profética, que eu acho que já está presente desde esse momento. O poema chama-se Eu e Tu, né? Desculpa, eu tu, não é e tu, não, eu tu. Lembrando o título do livro do Buber, mais uma vez. Diz assim: transmissões vão do teu coração ao meu. Meu sofrimento está ligado, perpassado pelo teu. Meus nervos, não sou eu mesmo, tu. Olha só, não sou eu mesmo, tu. Não és tu mesmo, eu. Meus nervos estão entrelaçados aos teus. Seus anseios encontram-se com os meus. Não somos um em milhões de corpos? Às vezes, me vejo em todas as faces, escutando o choro das pessoas na minha voz, como um sussurro. Por trás de milhões de máscaras, minha face se esconde. Eu vivo em mim e em ti. Através dos teus lábios flui uma palavra de mim para mim mesmo. Dos teus olhos goteja uma lágrima, cuja fonte está em mim. Quando uma necessidade brota em ti, já está em mim. Quando falta uma pessoa para ti, chora diante da minha porta. Tu vives em ti, tu vives em mim. Abraham Joshua Heschel, essa figura que inventou aí essa noção tão potente de teopatia, né? E eu espero que com essa exposição vocês tenham entendido, pelo menos assim, mais ou menos, né? Da onde que o Heschel tirou essa ideia de teopatia, né? Nos profetas. Então, é isso, gente. Perguntas? Querem dizer alguma coisa? Muito bom, mestre, arrebentou. Lindo, 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 lindo. Família aplaudindo. É só botar aqui, ó, reactions. Botar a palminha, ó. Já botei de novo. Muito bom. Você não acha, o Alexandre, que o Sócrates foi meio profeta, não? É. Não foi, não? Eu acho que foi injustiça com ele. Sócrates tem que ser lembrado. No sentido... E mais, o livro de Jó é o cara que só olha para o umbigo. O Jó só olha para o umbigo, então não entende nada. Você não acha, não? Eu acho que deveria ser colocado nos livros aí dos profetas. Sócrates. Jó não como profeta? Você está Sócrates, sim. Sócrates e o livro de Jó tinha que ser mencionado, assim como o de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Entre o céu e a terra, o homem não tem Deus. Deus está acima disso. Então, o homem tem que repensar o que ele é. Pó.
vento. Vaidade podia ser substituída por vento. E aí ele tem um livro de Jó, tem um livro de Provérbios, que mostra a sabedoria dos que nos precederam, e tem um livro de Cântico dos Cânticos, que é o encontro com Deus. Seria o livro mais sagrado de Israel. Que tal? Pode ser? Responde aí o Sócrates, Alexandre, por favor. Quanto à questão de rever o enquadramento de alguns livros bíblicos, a gente podia fazer uma votação depois. Eu estou totalmente aberto. Mas o Jó é importantíssimo. O Jó foi um cara que só olhava para o umbigo. É. Ele pode ser chamado um idiota. É verdade. Só olha para o umbigo. Ó, depois que o Edson falou mandar pra puta que pariu, eu me senti tão livre, porque eu falo palavrão pra burro e eu tava me segurando toda segunda-feira aqui. Porra, o Edson me libertou, cara. Eu só quero saber se depois disso eu vou ser expulso. Não, você. Imagina. A gente vai botar você como um dos profetas. Anderson, o profeta, rapaz. Olha, é tudo que eu não queria, nunca. Olha, nem para ir pro céu. Mas, Anderson, você perguntou sobre o Sócrates. Na fala do Edson, muito boa, por sinal, ele mostra que essa palavra grega, que tem, segundo uma tese de doutorado da UFRJ, tem 83 significados básicos. A palavra logos. Olha só. 83. João começa com logos. É isso. Ou seja, João logo. Que, na verdade, os gregos, eles são servos desse logos. Que o Edson tentou mostrar que tem uma diferença radical entre esse logos e o que a tradição de Israel faz. Aliás, há uma palavra que traduz a palavra logos, que tem a ver com Israel, que é a palavra dabar em hebraico, que é palavra. A palavra que significa palavra é uma das possíveis traduções, dentre várias outras. Na Grécia, a palavra ela tinha um peso. Só que isso que o Edson falou é realmente a grande verdade. A palavra ela tinha um grande intuito de descrever essências, propriedades, o que o Edson falou muito bem, atributos. Então, esse tipo de fala, isso não é de Israel, isso é filho dos gregos. O que há no Sócrates, muito interessante, que tem um elemento de proximidade, mas a gente sabe pouco porque Sócrates nunca escreveu. Mas é um elemento de proximidade com os profetas, é que a fala de Sócrates, ela nasce de um não saber. E ela não nasce para que diga algo. Ela nasce para tirar a pretensão de que nós somos donos da verdade de algo que a gente sequer coloca em dúvida. Ou seja, geralmente, para usar uma expressão do pensador Epiteto, né, um estoico, ele dizia o seguinte: quem não duvida do que sabe, não está pronto para saber. A grande questão do Sócrates era retirar... Epiteto foi bem depois de Sócrates. Um pouco depois. Mas há um elemento muito importante do Sócrates, que nós somos escravos das pretensas verdades que carregamos e operacionalizamos no cotidiano. Então, desconstruir isso, para o ser humano ele fazer a partir das suas relações com o mundo, a sua experiência da verdade, que não é no sentido individualista, porque para o Sócrates o mundo ele é sempre dialogal. Então, a verdade ela tem que se dar na nossa relação. Fazer a experiência disso é o Sócrates. E toda uma série de problemas que o Sócrates coloca. Há muitas diferenças para o que o Edson está dizendo sobre a profecia, o profeta, a consciência profética, essa relação bilateral, né? Que Deus ele me afeta e é afetado por essa bitransitividade afetiva. Isso há lá agora. Eu diria para você, para dar uma resposta bem genérica, é que um pensador que está vivo, eu acabei de ver o início de um documentário dele com Gregório do Vivier. Chama-se Alain Badiou. Alain Badiou escreve um livro, ele é um ateu, muito inteligente, escreve um livro chamado São Paulo, sobre Paulo Apóstolo. Muito bom, por sinal, muito bom.
E ele admira demais Paulo. Não sei por quê. Ele tem lá os motivos dele, mas ele admira. Ele diz uma coisa no início do livro. Os judeus nos deram profetas. Olha só, os judeus nos deram profetas. Os gregos nos deram sábios. Os cristãos nos deram santos. É uma caricatura, mas muito importante para dizer o seguinte. As sabedorias, elas não se equivalem. Apesar da gente produzir interseções, a nossa cultura produz isso. Mas eu diria o seguinte, há elementos do Sócrates que se assemelham à consciência dos profetas. A gente poderia acrescentar das profetisas, né? Que na Bíblia tem menção Ele berrava a uma muito também. Ele berrava também. Também, e morreu assassinado, como muitos profetas. Morreu sacaneando, já que estamos livres, sacaneando aqueles que o mataram. Ele falou assim, não, eu quero morrer porque amanhã eu não verei mais a cara de vocês. Esse é meu prêmio. Jamais verei as suas caras. Eu diria que está um elemento dos profetas que tem tudo a ver com Sócrates, para terminar. Tudo. Que no século XX começaram a estudar. Chama-se aleuteria. Ou aleteoria. Tem duas palavras para isso. Que significa o seguinte. Tanto Sócrates quanto os profetas morreram pela sua relação da verdade. Os profetas nem todos, mas, ou seja, a verdade ela é uma experiência que coloca a vida em risco. Então, eu diria, esse elemento é muito próximo dos profetas. É só ver a história de Jeremias. É só ver a verdade de Oséias, que se casa com uma piriguete, né? É só você ver, né, o que acontece com Isaías. Ou seja, a verdade enquanto relação que põe em risco a totalidade da vida, isso é socrático e isso é profético. Mas teria muito o que discutir. Mas eu gostei. Obrigado pela defesa. Nada, amigo. Que isso. Não foi idiota. Gente, o que mais que a gente quer perguntar para o nosso mestre? Mas eu continuo dizendo que Jó deve ser incluído. Uhum. Não? É curioso como que para o pensamento judaico, geralmente o profetismo ele é mais abrangente. Então, por exemplo, Moisés é tido como um profeta, entendeu? E ele é profeta. E agora, sem dúvida, o livro de Jó é uma outra coisa. Aliás, o livro de Jó, Alexandre, poderia ser dar um bom caldo aqui para nós num desses futuros, né? E uma discussão sobre Jó acho que seria bem interessante, porque Jó para nós é o exemplo exatamente, né, daquele que não se encaixa em nenhum desses paradigmas, né, da teodiceia, da teopatia, né? Mas eu achei muito boa a sua resposta aí ao Anderson. De fato, quando esses caras, né, por exemplo, quando o Heschel ele quer fazer uma distinção muito forte entre Atenas e Jerusalém, porque é disso que se trata, né? Então, para Heschel, assim, são duas coisas diferentes, não se dá para confundir, não dá para fazer como Philon, que juntou as duas coisas, na verdade está falando a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Ele quer separar. E ao fazer isso, constrói-se uma caricatura. Claro, você falar, né, que o filósofo grego, né, é o filósofo da abstração pura, né, que vive nas altas esferas do logos, é verdade em parte, né? Se você pegar, por exemplo, toda aquela filosofia helênica, os estoicos, os epicureus, aquilo tinha uma preocupação existencial fortíssima. E mesmo hoje, nos próprios clássicos, nos próprios, né, grandiosos, aí como Platão, o Marquinhos, a tese do Marquinhos, por exemplo, o Reis é essa, de que há ali há um patos, há um amor ali, né, toda a construção teórica de Platão, que quer levar o ser humano a uma experiência, cara. Que quer levar. Então, eu acho que são caricaturas, Anderson, mas para ele poder dizer o que ele está. Então, para dizer aquilo, ele tem que negar o outro, né? Então, acho que a resposta do Alexandre foi muito legal, destacando, por exemplo, uma figura como Sócrates, que tem, inclusive, muitas semelhanças, né, com essa perspectiva do profetismo judaico, né?
Mas é mais para, né? Eu acho que é uma caricatura que não é uma coisa para cegar a gente, mas só que serve como uma plataforma. Por exemplo, essa ideia. Enquanto os caras estão discutindo o que é o ser, o profeta está discutindo, tem comida na mesa da viúva? É muito interessante essa metáfora. Essa imagem é muito significativa. Né? Claro que é. Bem prático. Ou seja, aquilo, o que afeta a vida realmente? O que me põe em pé? Né? O que não me deixa existir? O que me aliena, me aprisiona? Né? Então, é muito interessante uma filosofia nesse sentido também que se volte sempre para essas questões, para não se transformar né? Viver nas altas esferas do logos aí sem chão, sem realidade. Né? Agora, Edson, não vamos esquecer que tem uma palavra que envolve tudo. Tudo que você não sabe, você pode falar, é um mistério. O católico sai por aí. Mistério. Não vai saber mesmo, meu filho. Sim. Não é? Claro. Mas, Anderson, bom, olha só. certo. Vamos ficar... Obrigado, desculpe aí o... Não, vamos ficar só no judaísmo. Ó, o judaísmo não é só profetismo, cara, não é só os profetas. O judaísmo é também os escritos. Você lembrou de alguns. E aí, nos escritos, essa perspectiva do mistério aparece de maneira muito forte. Então, eu acho interessante isso, né? Que são dimensões que elas se tocam, elas, né, se dialogam, mas elas não se confundem. De fato, o profetismo, cara, é o lado mais duro, é o lado mais amargo da tradição. Mas você pode dizer, mas Edson, a vida também é mistério, a vida também é deleite, exatamente, a vida é os escritos, né? Eu acho que o cânon judaico ele mostra um pouquinho essa diversidade. Agora, é curioso que para fazer frente a esse ser humano coisificado, a fazer frente a essa pergunta, como é que uma civilização tão iluminada foi capaz de produzir 2 grandes guerras e matar mais gente do que uma coisa inimaginável? Como é que isso é possível? Não é por acaso que o Heschel, quando ele olha para a sua tradição, ele vai encontrar nos profetas exatamente a possibilidade, né, da consciência profética como uma espécie de luz, né, capaz de nos dar uma resposta para essa indiferença, para essa apatia contemporânea. Então, é muito interessante. Né? O Anderson está falando, mas não está falando. Mas não está saindo, É o seguinte, Neandertal sabe tanto sobre Deus quanto nós. Eu acho que o Homem da Pedra e nós não houve muita evolução nisso, não. Será que houve? Houve? Pode ir, mas houve? Houve? Eu acho que estamos tudo igual, porque eu sou Neandertal. Vocês são 2 ilustres mestres, mas deixa eu bancar o Sócrates. Sei que nada sei. Pronto. Que tal? Edson, obrigado. Obrigado, hein? Valeu, amigo. Valeu. Que bom. Sempre bom te ouvir. A Miriam quer falar. Um beijo para todos. Um beijo para todos. Beijo, Anderson. A Miriam quer falar. Mirinha, pode tirar. Ó, beijo para todos. Tem que tirar o mudo aqui. É que o meu não consigo. Do lado esquerdo, Miriam, lá embaixo. Aí. Pronto. O Edson, eu gostei muito da poesia. Essa última que você falou do Heschel, né? Isso. Aí lembrou aquela passagem bíblica, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, né? É a mesma coisa, o Deus que vive em mim, vive em você, né? Bonito, né? Muito forte. Muito mesmo. E quando nós estamos, eu digo, em sintonia com Deus, fazendo, a gente sente, né? A presença dele, porque talvez seja isso que ele queira que nós façamos, né? Muito bonita. Isso aí, Mirinha. E a palavra para dizer isso é teopatia. Faz mais sentido a palavra teopatia do que teologia. Teologia. Sobretudo quando se você pensa a palavra logos num sentido mais específico, né? Como definição, né? Como, né? Descoberta da essência das coisas, né? Como norma, né? Como essa coisa que a gente tem mesmo de quando conhece, a gente quer dominar as coisas, né?
Então, claro, se você pensar a palavra logos num outro sentido, né, tem outras formas de pensar. Eu acho que aí pode ter mais, né, comunicados, pode ter mais, né, diálogo entre essas duas coisas. Mas a palavra teopatia, ela é muito forte, ela faz sentido. Né? Assim como disse a palavra teogênese, né, fania, né, a manifestação divina, né? Muito bom. Ai, foi muito, muito, muito esclarecedor. Muito gostoso. Muito. Quem mais Demais. quer perguntar para o nosso mestre? Ou não entenderam nada, né, Alexandre? O Bento falou, achou bonito, mas não sabe se entendeu. Vou chamar vocês agora de teopatas e não mais de teólogos. Não pode chamar de psicopata, né? Esses psicopatas. Isso no outro dia eu estava comentando que não é todo mundo que pode escutar isso, não. Essas aulas, sinceramente. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um sobrinho lá em Recife que ele é pastor. Não poderia mandar uma aula dessa para ele de jeito nenhum. Ele ia dizer que essa turma aqui são psicopatas. Fala para ele que eu só mando aula. Eu acho que você devia mandar, Miriam, sinceramente, porque às vezes assim, a vontade de estudar vai vir a partir de uma sacudidela, porque isso aí não é uma sacudidela, ele vai levar um tombo, entendeu? Vai levar um tombo. Olha, eu vou te falar assim, eu fui fazer uma vez, eu sou intensivista, quer dizer, quem trabalha em CTI, e eu fui no Cardoso Fontes assistir uma aula, umas aulas lá sobre, dar uma pincelada, como se trabalha no CTI, o que é. Gente, eu saí de lá tão atordoada que eu falei, meu Deus, eu não sei nada, eu estava no 4º ano de medicina, mas eu quero saber disso. E aí foi o que me estimulou a depois vir estudar terapia intensiva. Às vezes a pessoa precisa de uma sacudidela. Precisa. Eu estou tendo essa sacudidela agora, entendeu? A ICI é que está me fazendo levar esses tombos todos, entendeu? Esses tombos intelectuais, eclesiásticos, entendeu? ICI e Edson e Alexandre, entendeu? E agora eu me interesso, eu quero estudar, entendeu? Eles falam, eu pego os nomes, aí jogo na internet, e às vezes seu pastor, não sei se é seu sobrinho, não sei se é seu pastor lá, às vezes precisa de uma sacudidela dessa. É verdade. Agora, eu sempre digo, quem abriu a minha cabeça foi o Edson. Né? Ele abriu minha cabeça, porque eu sempre meu fui coração. Abriu a cabeça, o coração e tudo, né? Então, o Edson que me ajudou muito. Mas quem me levou para isso foi minha filha e meu genro. Meu genro, o Jacler, eu nunca podia imaginar, porque ele assim me parecia o Batista assim mais tradicional mesmo, né? Tradicional, entendeu? E hoje em dia é uma pessoa que me levou para uma igreja ecumênica, né? Que aceita uma porção de coisas, entendeu? Então, caiu do cavalo. Caiu do cavalo que nem Paulo. É verdade. Não, é verdade. Acho que estão falando de uma coisa muito importante, que é o seguinte. Às vezes a gente tem ideias, assim, a gente tem noções, a gente tem experiências, né, para ficar na coisa mais patética, né, no sentido positivo. A gente tem coisas tão bonitas, tão profundas, mas eu acho que tão importante quanto essas experiências, essas vivências, e no nosso caso, no meu e do Alexandre, né, desse aparato conceitual, né, dessas ideias que a gente estuda e tal, tão importante quanto tudo isso é uma pedagogia. É uma pedagogia, é a forma como você fala dessas coisas, entendeu? Porque, Miriam, uma novidade, uma coisa diferente, e essa linha é muito tênue, né? Então, às vezes uma coisa assim muito grandiosa,
muito diferente, muito nova, ela pode humilhar a pessoa, de sorte que essa pessoa não queira mais, essa pessoa fique com raiva, eu não quero isso, ela rejeite isso. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa diferente, essa coisa nova, ela pode provocar, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Então, essa linha é muito tênue, de fato, é muito difícil a gente saber. Né? Para uns, é uma coisa humilhante, eu não quero nunca mais ouvir isso, estou fora. Para outras pessoas, gente, que coisa diferente, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu gostaria de saber, etc. Percebe? Né? Então, eu acho que nós sempre temos que ter esse cuidado, né? De trabalhar um elemento pedagógico, né? De tal maneira que não fira as pessoas. Eu sou contra esse negócio de fazer um choque epistemológico, nada disso. Eu quero mais é seduzir as pessoas para as coisas que eu acho que são interessantes. Como diz o Rubem Alves, eu quero repartir o meu corpo, né, como Jesus repartiu dele na forma de palavras, de pensamentos. É o que o Alexandre faz aí com uma maestria, que eu sou fã do Alexandre nesse sentido. Mas, às vezes, pode acontecer isso, cara, né, de certas, né, de algumas pessoas entenderem isso como uma humilhação. Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre ter esse horizonte assim para a gente. Né? E agora, não, de chamar as pessoas, né, para ver uma outra estrela, para ver uma outra coisa. Com certeza. Eu várias adoro. as estrelas. Por isso que eu São gostava muitas de fazer especialização lá em filosofia, porque para mim era o espaço onde ali era um espaço sagrado, porque eu sempre chegava numa coisa diferente, nova, entendeu? Agora, eu podia entender aquilo como uma coisa humilhante, mas eu não sei nada disso, aí é muito também do temperamento da pessoa e também das pessoas que estão falando. Acho que a gente tem que sempre ter com a gente essa preocupação, entendeu? A Natália, o que eu acho que é mais fácil. Vou falar só uma frase. O que eu acho mais fácil de acontecer é eles nos acharem anticristos, entendeu? Às vezes a pessoa, quando não compreende tudo, vai achar que nós somos anticristãos. Eu acho que é o mais fácil, não sei o que vocês pensam. Aí também vem o fanatismo, né? Aí a gente essas pessoas acho que são meio fanáticas, não é? Mas, olha, essa quarentena, mudando um pouquinho, essa quarentena tem me ajudado muito. É incrível a gente falar isso, né? Porque eu estou seguindo uma filósofa, vocês devem conhecer, a Lúcia Helena Galvão. Gente, a mulher, eu estou fazendo um curso com ela, sabe de quê? Aprendendo a estudar as técnicas, sabe? Porque, às vezes, a gente lê um livro, então escuta uma mensagem e a gente acha linda, acha maravilhosa, né? Mas e aí, como é que foi? Bem, foi linda. Eu aprendi muita coisa, mas então me diz o resumo. Aí a gente fica, não é verdade? Isso acontece. Então, tenho essa humildade de dizer, eu estou aprendendo com essa filósofa coisas maravilhosas. Tá? Eu estou escutando contos e mais contos, aqueles contos indianos como que fossem parábolas, né? E estou aprendendo com ela a estudar técnica. Eu tenho escutado também. A Natália está querendo perguntar já há um tempinho ou falar alguma coisa, né? Natália. Desculpe, Natália. Alexandre, você comentou agora no final uma frase, né? A verdade é uma experiência que coloca a vida em risco. Você está falando dos profetas, acho que talvez por alguns finais trágicos. Eu não sei se você falou isso no sentido objetivo, né? Que em tese eles pregariam a verdade e aí teria um final trágico. Você teria um comentário adicional pelo sentido subjetivo disso, né? De quando a gente se prende a uma verdade absoluta, né? Ideias muito fixas, como que isso pode tornar a vida menor. Né? E se for uma viagem muito grande e o seu comentário ficar grande, se você quiser comentar outro dia... A viagem é boa, eu gosto dessa viagem. Mas o que eu quis mostrar, assim, eu falei por causa do Anderson, né? É que na tradição de Israel tem duas grandes palavras, basicamente, tem mais, para a gente falar verdade. Uma é uma metáfora matrimonial, que é fidelidade. A outra é a noção de confiabilidade, de entrega. As duas estão interrelacionadas. De certa maneira, a verdade é uma relação onde eu estou implicado por inteiro.
E essa relação, ela é a voz das minhas vozes. Daí, uma das traduções que a gente tem da palavra fé em latim é fidelidade, por causa dessa experiência de verdade. Uma, né? E aí, o que acontece se você pensa esse modelo matrimonial da verdade? Eu me entrego a alguém cujo ser eu não domino. É isso que o Edson falou muito bem. Né? Se eu reificasse Deus, na expressão que o Abraham Heschel está usando, se eu coisificasse, eu não teria Deus, eu teria a palavra tradicional do judaísmo, que é ídolo. Ídolos são manipuláveis. Ídolos são obedientes. Ídolos, eles tanto são cativos como produzem cativeiros. Então, os dois lados. O que você tem, por exemplo, numa frase de Paulo clássica, uma palavra que a gente traduz por ícone. Imagem ou ícone, geralmente é ícone, que é uma presença de algo que é inabarcável, que acena para isso que a gente chama de mistério. Né? A palavra a gente usa mistério porque não tem outra. Uma relação de verdade no judaísmo implica confiança naquilo que eu não consigo dominar, eu não consigo transformar em ídolo. A partir disso, desse mistério que não só eu não consigo concebê-lo, mas ele me quer, me deseja, ele é afetado por me afetar, por se entregar a mim e por me sentir nele. Né? Toda a fala do Edson hoje foi confluindo para isso. A partir disso, eu falo, eu desejo, eu sinto, eu penso. Quer dizer, olha só que experiência. Por outro lado, o que você está dizendo é exatamente essa relação com a verdade que nos coloca inteiramente em risco. No caso dos profetas, é a morte mesmo. É prisão, apedrejamento, né? Para usar uma expressão que não existe lá, degola. No caso do Sócrates, é em risco mesmo. A palavra grega para verdade, literalmente é superar o esquecimento. Literal isso. Em hebraico, não. É confiança, fidelidade. Mas na vida dos dois, a experiência da verdade ela é uma experiência de colocar-se inteiro em risco, em jogo. A questão é para a gente se perguntar, segundo a sua fala, se nós temos, para usar uma expressão de um filósofo contemporâneo, a coragem para a verdade. Nós temos coragem para a verdade? Que não é uma teoria, não é um conceito, não é uma doutrina. Nós temos coragem para esse tipo de relação? Se nós temos, então a gente tem que colocar os nossos ídolos em jogo. A gente tem que se habituar a se desabituar. A gente tem que ser confrontado. Né? Como é que isso acontece? Na fala do Edson, as confrontações surgem, é claro. Um Deus que é afetado pela história do mundo, pela história humana. Humanos que são simpáticos e assim eles se coadunam com a afetividade que é própria do mistério, é própria do Deus. Eu estou usando mistério, que é uma expressão minha. Isso coloca a gente em xeque. A gente tem a coragem para transgredir os ídolos que calcificam a nossa fé em crenças, em crendices, em certezas. Nós temos a coragem da fé, que, como disse o Paul Tillich uma certa vez, a coragem da fé enfrenta as crendices e os ídolos. Nós temos essa coragem? Ou a gente transforma a fé no conforto das credibilidades, dos objetos de credibilidade? Então, a gente tem que realmente perguntar como você. Né? Ouvir o Edson é se confrontar. Eu sou capaz de colocar todos esses gestos em xeque? Sou capaz? Eu sou capaz de instaurar relações que me coloquem em risco? E agora não é o risco da degola, mas é o risco existencial de experimentar incerteza, dúvida. Né? O Edson citou o início desse livro muito bom do Paul Tillich, Dinâmica da Fé. O livro continua e ele diz: fé não é certeza. Ninguém afirma fé se não tem dúvida e angústia. Duas expressões que ele usa no livro. Será que a gente é capaz disso? Então, nesse sentido, eu concordo com você. É um outro sentido do risco. Muito necessário para a gente. Muito necessário para os núcleos religiosos cristãos. Alimentar a coragem da dúvida,
a coragem do desterro, da perda das terras firmes, né? A coragem do deserto, né? Metáforas bíblicas. A terra prometida que não necessariamente chega, como disse o Kierkegaard, a terra prometida é onde a fé pisa. Não é um ponto de chegada, é o caminho de quem pisa pela fé. Então, não é a segurança do ponto final, é a pisada. Ou seja, é o a caminho e não a meta do caminho. O a caminho, ó, é duro, hein? Entendeu? Concordo com você, eu diria, né? É justamente isso que nós estamos fazendo, assistindo essas aulas, né? É isso. Nós estamos aprendendo, então vamos refletir e vamos ver se a gente vai mudar um pouco, né? As nossas crenças, porque elas estão enraizadas, na verdade. Então nós vamos desconstruindo aos poucos. Há muitos anos eu ouvi uma fala do Edson, que eu não me lembro qual autor, alguma coisa que ele citava que era o cômodo e o incômodo. E ele até falava da casa, dos cômodos das casas, né? E autores, pensamentos que colocam incômodos, né? Que rompem cômodos. E agora pensando na imagem que ele usou, uma imagem da casa, essa familiaridade, essa segurança. Né? Você já imaginou a gente ouvir? Os profetas falavam contra sacerdotes, contra reis. Todo mundo cheio de certeza. Era a burguesia da época. É contra essa galera que falam quase todos os profetas. Você já imaginou como essa galera ouvia os profetas? Você já imaginou o ódio, a raiva? Por isso a degola. Ou seja, esses caras, eles, como a metáfora que o Edson usou, eu gostei muito. Ele mexe no mofo. A gente tem mofo para burro, cara. E como? Né? O Edson pode até completar, mas a metáfora que ele usou é maravilhosa. Tem os incômodos. O profeta é o incômodo. Tem os cômodos da casa. Que eu, de olhos fechados, se desligar a luz aqui, eu sei andar na minha casa. Porque eu já sei. Já me assegurei. Esse aí é um texto que eu escrevi sobre João Batista. Aí. Eu falo que os profetas, eles apontam para os incômodos da casa. Os sacerdotes gostam de elogiar os cômodos da casa.